Alô, gente amiga, começando mais um programinha Sérgio Cruz aqui pela viamorena.com. No dia em que a Câmara Municipal ia tentar pela primeira vez votar a comissão processante com parecer jurídico favorável da Procuradoria da Câmara, da Procuradoria-Geral da Câmara, o processo oriundo da denúncias formuladas pela comissão, pela CPI do calote, e que não colocou em votação, alegando tumulto, né? A Câmara estava cheia de apoiadores do Bernal, e agora apoiadores identificados, não tem mais o apoiador anônimo, né? Agora identificado. Os movimentos sociais compraram a briga. Hoje estava no plenário da Câmara Municipal a FETEMES, a CUT, Movimento Nacional de Luta pela Moradia, o que eu vi lá, né? Movimento Sem MST, o Movimento Sem Terra, representação de todos esses movimentos contra o que chama de golpe ao Bernal. Então, Bernal. Agora, nenhum desses movimentos, nenhum barulho impediu a apresentação do requerimento da comissão processante. O que impediu mesmo é que a oposição não tem os 20 vereadores necessários constitucionalmente para a aprovação do requerimento da comissão processante. Essa é a verdade. Não tem 20, também não tem 19. Quer dizer, a ausência do vereador Jamal, que foi constatada, a única constatada na reunião, e utilizada como motivo de um tumulto, de uma discussão áspera entre vereadores, a discussão que chegou até a baixaria, né, do presidente chamar o vereador João Rocha de mentiroso, quando falou que o Jamal tinha uma viagem programada e que não pôde comparecer, justificou. O presidente chamou, não sei se foi o vereador João Rocha, se foi o Jamal de mentiroso, ele que chamou de mentiroso, né, na maior veemência. E o momento em que o vereador Saraiva perdeu completamente a linha e agrediu moralmente a vereadora Luísa Ribeiro, né, o fato dela ter sido pertencido ao governo do Nelsinho Trade, o fato do marido dela ser presidente da Fundesporte, quer dizer, que misturou tudo e partiu para verdadeira sessão de baixaria, quando o presidente aproveitou a oportunidade para encerrar a sessão. Não é? A sessão já havia sido suspensa no início por causa do tumulto, né? Aí o vereador Flávio César, que era o presidente interino, que assumiu, suspendeu a sessão. Na volta da sessão, durante a verificação do quórum, tinha 28 vereadores, poderia ter sido colocado em votação, aí fizeram as contas, né? Devem ter feito as contas, chegaram à conclusão de que iam perder, aí resolveram adiar. Agora não se sabe se para quinta-feira ou para a semana que vem, porque amanhã tem sessão itinerante da Câmara Municipal e não se vota essas matérias de relevância tal. Então, mais uma semana de agonia para o prefeito Alcides Bernal, que apostou tudo na votação hoje. A votação hoje seria importante, porque já arquivava esse documento aí em nível de Câmara Municipal, parava com essa agonia, e a coisa passaria a ser discutida em nível de Ministério Público, em nível de Justiça, até porque eu já falei aqui nesse programa que a Câmara Municipal não caça o Bernal. Essa comissão processante não vai ser instalada. Falei isso, a Câmara só tem uma hipótese para caçar o Bernal. Se a Justiça afastá-lo por 90 dias ou por qualquer outra razão afastá-lo, aí a Câmara pode, inclusive, caçar, porque o prefeito não terá a mesma capacidade operacional que tem hoje no cargo. Então não adianta chorar, brigar, espernear, porque não vai caçar.
Se a minoria, se o prefeito tivesse apenas 2, 3 votos, aí poderia caçar. Mas o problema é que ele tem 9 votos contados e mais 1 ou 2, dá para contar nos dedos o que ele tem. Ele tem 9 votos. Somando o vereador Gilmar Cruz, tem 9 votos que vieram da eleição. São os vereadores a vereadora do PPS, vereadores do PSDB, vereadores do PP, do PT. Então aí ele tem 9. 9 votos. Aí tem mais o vereador do PTB que já assumiu, o Maibode, já assumiu. Aí já fecha a conta. Aí já fecha, aí não tem mais jeito, né? Com 9 ele dançava, mas com 10 ele não dança. Não abre a comissão processante. E daí que ele apostou tudo para votar hoje, porque ele já arquivava o processo. Agora vai ter que esperar mais uma semana, novas negociações, mais supervalorização do voto e tal, difícil e tal. Uma coisa que o Bernal, se fosse politicamente mais inteligente, ele vai aprendendo, né? A dor vai ensinando a gemer. Mas se ele tivesse agido, né, com mais competência, com mais humildade, no início do governo, ou antes de ter começado o governo, ou imediatamente após a eleição, se ele tivesse tido depois da eleição o mesmo discernimento que ele teve durante a campanha eleitoral, né, um comportamento de humildade, sem nenhum rompante, de negociar politicamente, de estender a mão para o adversário. Porque eu sempre disse aqui, repito, já começou errado, né? Quando encheu a cidade de outdoor no dia seguinte à eleição, agradecendo os 270 mil votos, como se ele tivesse sido o eleito para administrar 270 mil pessoas, 270 mil eleitores. Quando, na verdade, ele, a partir da proclamação do resultado, ele deixou de ser o prefeito, o candidato de 270 mil votos, e passou a ser o prefeito de 834 mil pessoas. Isso ele não entendeu. Já começou errado aí. Antes de assumir o mandato, no período da transição, os vereadores da legislatura anterior, responsáveis pela votação do orçamento, convidam-no para negociar o orçamento, para ver o que ele queria colocar no orçamento. O que é de praxe, é normal, politicamente correto. Ele não foi. Não, isso é problema de vocês. Você já começou, antes de assumir, já começou a esnobar a Câmara Municipal. Não interessa. É problema de vocês, eu vou assumir dia 1º e tal. O que foi que a Câmara fez? Uma Câmara totalmente hostil. De cara, reduziu para 5%, de 30% para 5%, a capacidade de suplementação do chefe do Executivo. O que é a suplementação? É aquilo que o prefeito pode gastar do orçamento sem licença da Câmara Municipal. Sem precisar ficar mandando, para pagar não sei o que e tal. Até 30% ele pode gastar. Reduzido para 5%. Quer dizer, botaram uma camisa de força na boca né, uma chave extra na boca do cofre. Começou por aí. A partir daí, o prefeito desembestou de vez, utilizando a rede social, utilizando os grupos parapartidários, simpatizantes e voluntários
para agredir a Câmara Municipal. Foi um processo de agressão deliberada. Agressão deliberada, gratuita, para uma oposição majoritária e, portanto, altamente perigosa, como está mostrando agora. Se, na abertura do governo, o Bernal tivesse convocado, tinha 9, convocasse mais 5 ou 6, e houve até interesse e manifestação de alguns vereadores em perfilar na bancada do governo. Ele não aceitou. Não, você disse não. Está tendo enormes dificuldades. Não estou torcendo para caçar voto de ninguém. Eu acho que a decisão tomada pelo povo deve ser respeitada, deve ser acatada. Agora, o prefeito Alcides Bernal, ficando no governo, vai ter que ouvir as críticas, vai ter que corresponder à expectativa que ele criou durante a campanha eleitoral, de fazer um governo de transformações, de fazer um grande governo para Campo Grande. Porque a gente não pode negar, eu estou assistindo uma série de programas na Rede Globo sobre saneamento básico no Brasil. E eu fiquei estarrecido com uma reportagem da cidade de Joinville, em Santa Catarina, que é uma das cidades mais, depois de Blumenau, vem Joinville, né? São as duas principais cidades do interior de Santa Catarina, cidades modernas, né? Cidades que deveriam ter toda à disposição das pessoas, dos moradores, toda a qualidade de vida. A cidade de Joinville, Santa Catarina, tem apenas 5% de esgoto tratado. O resto é tudo jogado no rio, jogado nas águas, corre a céu aberto in natura, sem nenhum tipo de tratamento. Fiquei abismado, estarrecido, mas como uma cidade em Santa Catarina, se ainda fosse uma cidade no Nordeste, se ainda fosse uma cidade no Maranhão, por exemplo, né? Até que você se conformaria e acharia, é normal, são estados paupérrimos, né, que não têm recurso financeiro suficiente para manter uma infraestrutura de qualidade e tal. Agora, em Santa Catarina, aí não dá para engolir. Aí por isso que eu gosto de Campo Grande, sabe? Aí eu falei, puxa, Campo Grande tem sorte, né? Porque em que pese toda a deficiência do serviço público, principalmente na área de hospitais, de saúde, educação razoável e tal. Agora, Campo Grande é uma cidade que está acima da média nacional em tratamento de esgotos, esgotamento sanitário. Nós temos aqui cerca de 65% da área da cidade já com rede de esgoto e estação de tratamento. Esgoto tratado. Volta tratado, né? Puro, tratadinho, água, né? que é jogada no rio Anhanduí, toda ela tratada, então, são poucos os emissários ainda aí, muito poucos. E aos poucos vão acabando. Nós tivemos aqui dois programas de esgoto, né? Financiamento do BNDES, e estamos no terceiro programa, que promete até 2025 atingir os 100% de Campo Grande, né? Atingir os 100% das cidades. Então, eu fico pensando, puxa vida, a gente em Campo Grande tem uma qualidade de vida excepcional, com 65% de esgoto sanitário, 100% de rede d'água.
É uma cidade, provavelmente a cidade que tem menos favelas ou núcleos subhabitacionais no Brasil. Cidade do tamanho de Campo Grande, capital. Nós temos poucas favelas. Passaram a pipocar agora, depois de janeiro para cá, na administração do Bernal. Porque até no final da administração do Nelsinho, eram bem menos o número de pessoas morando em condições deficientes. Aumentou, né? Porque história do lixão e tal. Então eu espero que o Bernal, vindo a escapar, né, dessa rebordosa aí, ele comece a trabalhar. Porque fica aí, deixa o homem trabalhar, deixa o homem trabalhar, o homem tem 40 milhões de reais para aplicar aí no Inhanduí e não faz a obra, o dinheiro está parado. O dinheiro está parado, a erosão está crescendo, quer dizer, quanto mais cresce a erosão, mais caro fica. Daqui a pouco o dinheiro não dá para pagar metade do serviço, que não é começado. Primeira desculpa, não, tinha um projeto, o projeto tinha deficiência, estava errado, tal, vamos fazer outro projeto, foi feito outro projeto, não sei quando foi feito, não sei que já foi entregue para a prefeitura, foi feito pela Universidade de São Paulo. E daí, cadê o auxílio? Não tem nada. Então esperar que o Bernal, se ele não fizer nada de revolucionário, que eu já estou acreditando que ele não vai fazer nada de revolucionário, que faça pelo menos o dever de casa, que faça pelo menos aquilo que os outros prefeitos vinham fazendo, que Campo Grande não pare, né? Vamos parar Campo Grande? Não, Campo Grande tem agora muita dificuldade de entrosamento em Brasília, porque desentrosou totalmente com a bancada federal. A Dilma já tinha muita dificuldade em mandar dinheiro para Campo Grande, não sei porquê, não sei se isso é comum em outras capitais, mas para Campo Grande há praticamente 3 anos a pão e água do governo federal. E tá difícil, as obrinhas que o prefeito vem fazendo aí estão sendo feitas com recursos próprios. Esse negócio do recapeamento da Bandeira, da Guaicurus, tal, e outras ruas da cidade, todo o serviço feito com recursos próprios. Agora, o recurso próprio não é suficiente, né, para atender todas as necessidades da cidade. Então, agora, até amanhã ou depois, eu vou saber que rumo vai tomar o pedido de comissão processante, para ver o que vai dar. Agora, o prefeito, o governante, no regime democrático, ele tem que ouvir o povo, seja diretamente nas ruas, seja através do parlamento, seu movimento social, organizado, seus sindicatos, tal. Tem que ouvir. O que não pode acontecer o que está acontecendo em Campo Grande, quando o prefeito não ouve os vereadores, não quer saber não tem um conselho político. O que está acontecendo no Rio de Janeiro, né, com o senhor Eduardo Paes, prefeito do Rio. Olha, este filme do Rio de Janeiro eu já assisti. Este filme do Rio de Janeiro é reprise do filme de junho passado, quando a polícia de São Paulo, no movimento despretensioso do passe livre, a polícia foi para a rua e espancou manifestantes, espancou repórteres de alguns jornais da capital paulista e redundou naquela grande revolta de tomar, né, sitiar as ruas, o centro da cidade, tomar o centro da cidade, com passeatas que chegaram a quase 1 milhão de pessoas, começa do Rio de Janeiro. Quer dizer, o pessoal não aprende, né? Aí o que é que o senhor Eduardo Paes faz? O senhor Eduardo Paes
resolve criar um plano de cargos e carreiras para os professores do Rio de Janeiro. E o faz sem consultar os professores. Saiu da cabeça dele e de algumas almas iluminadas que o rodeiam todos os cálculos como devia e tal, porque ele não ouviu a categoria. A categoria revoltada tomou posse da Câmara Municipal, invadiu a Câmara Municipal, foi retirada na base da porrada, a polícia entrou lá e tirou na marra. Por quê? Porque o senhor Eduardo Paes não teve a humildade, o discernimento, a competência de dialogar com os professores. Veja só a alegação dele: ó, não vou conversar com esse pessoal aí, porque esse pessoal está ligado ao PSOL, e o PSOL foi o meu adversário na eleição passada. Eu pergunto, o que tem a ver uma coisa com a outra? O que tem o partido do cara com a luta do cara? Eu não converso com o meu adversário, eu tenho que conversar com o meu adversário, converso com o meu correligionário. Mas se é o meu adversário que está detendo, né, é o detentor de um poder, de uma representação, eu tenho que conversar. A eleição acabou no último dia de apuração. Acabou. Aí tem que governar para todo mundo. E tem que contar com todo mundo para poder governar. Esse negócio de jogar a polícia em cima dos professores, dos manifestantes, de repente aparecem os caras pintados, os mascarados, que chamam de vândalos e tal. Ó, em junho, os vândalos eram menos, eles eram aprendizes de vândalos. Hoje eles aprenderam tudo e estão ensinando. Se houver manifestações igual houve em junho, se voltar, e tudo leva a crer que vai voltar, porque o prefeito do Rio está chamando isso. Já houve uma manifestação em São Paulo ontem. Esses vândalos, esses malfeitores, vão vir com muito mais ímpeto, vão botar para quebrar, porque aí já estão organizados, aí já sabe como é que tem que fazer, e era preciso que o governo evitasse. Agora, como é que evita isso? Dialogando, conversando, tomando decisão, acertando nas decisões. Caso contrário, vai pro pau mesmo. No próximo bloco, vou mostrar a entrevista do dia com o promotor César Harfuch, da infância e adolescência de Mato Grosso e Campo Grande, falar aqui sobre a violência, principalmente sobre a violência nas escolas e como evitar a violência nas escolas. Esse é o tema da entrevista do dia de hoje. A gente vai falar aqui sobre o fogo amigo do PT, né? O Zeca tentando melar a candidatura, as dobradinhas, os apoios, as parcerias, a candidatura do Delcy Amaral. É uma briga antiga, né, que eles têm aí desde 1910, de 2010, desde 2006, né? Coisa que vem lá de trás, né? Que agora está explodindo agora. A gente vai enfocar daqui a pouco. Agora nós temos o tempo com climatempo.com.br, temperatura para Campo Grande, Mato Grosso do Sul e toda a região centro-oeste. Uma frente fria que está ao largo da Bahia, associada a muitas áreas de instabilidade, ainda provoca chuva forte em grande parte do centro-oeste do país. Há risco de temporais no norte de Goiás e de Mato Grosso e no Distrito Federal. Já em Mato Grosso do Sul, o predomínio é de uma massa de ar seco e frio. O sol brilha forte, principalmente no sul do estado, e não há expectativa de chuva. Nas demais áreas da região, o sol predomina e há condições para pancadas isoladas entre a tarde e a noite. A máxima hoje pode chegar aos 34 graus em Cuiabá, 30 em Campo Grande, 31 em Goiânia e aos 29 graus em Brasília. O ar seco volta a predominar sobre o Distrito Federal na sexta-feira.
Muito bem, a greve dos bancários já vai para o 20º dia, né? O jornal O Estado está trazendo aqui a manchete: greve dos bancários, 20 dias de tormento. E realmente é um tormento, porque atrapalha sobretudo o saque, né? E saques no caixa, na boca do caixa, e pagamento de multas. Pagamento de modo geral, você vai fazer pagamento se você não tiver o seu banco no computador, na internet, você tem muita dificuldade. Dependendo também do pagamento, nem o banco na internet resolve. Aí fica, como a maioria não tem internet, a maioria não trabalha com banco pela internet, como a maioria não tem sequer conta em banco, para pagar tem que ir ao banco. Tem que enfrentar a fila na caixa, nos caixas das lotéricas, que não são instituições preparadas para desempenhar funções de banco. São quebra-galho, né? Um serviço complementar. A função da loteria, da casa lotérica, é você fazer jogo fazer os jogos das lotéricas. Não é banco, função de banco. Estão fazendo isso agora, tem que treinar bastante, porque greve de bancário daqui para frente vai ser coisa comum. Se os banqueiros continuarem nessa pressa de reajustar salário, de oferecer condições de trabalho, se os banqueiros continuarem no sistema de mecanização dinâmica que existe nos bancos, ocasionando em desemprego praticamente em massa na categoria, aí vai ser extremamente complicado. Então é preciso que os banqueiros, porque os bancos, você não pode ter a menor dúvida, que foram as empresas, as entidades que mais lucraram nos últimos 20 anos. O banco não quebra. A hora que o banco ameaça quebrar, vai lá o Banco Central e toma conta. Tal. Banqueiro está nadando em dinheiro. Você pega o balanço de cada banco neste país, são instituições que dobram lucro a cada ano. Dobram lucro a cada ano. Às custas do quê? Às custas de um mercado financeiro aquecido, como é o mercado hoje no Brasil, e às custas desta mão de obra barata que são os recursos humanos dos bancos. Trabalhadores mal remunerados, que trabalham dobrado, e que mas é uma categoria bem politizada, e que, sabendo o direito que tem, parte para exercê-lo, né, em toda a sua plenitude. Qual é o direito que ele tem? O direito de greve, o direito de reivindicar e o direito de ter um salário compatível com a sua qualidade de vida, com o seu padrão de vida. Não é o que se vê hoje entre os bancários, não se vê hoje entre outras categorias, né, de trabalhadores neste país. Então é preciso corrigir isso. Além de fazer o possível para evitar essa exagerada exoneração de pessoal, de recursos humanos, ter também em mente nessa possibilidade de melhorar a qualidade de serviço e de vida, né, do pessoal que trabalha nas atividades bancárias. O ex-governador Zeca do PT deu entrevista ontem a um jornal eletrônico, me parece que é o Mídia Max, pleiteando para o PT uma chapa pura de governo. Sugeriu, inclusive, alguns nomes, tal. Ou uma coligação com partidos ideologicamente mais afinados com o PT. Se a proposta tivesse surgido de qualquer outro petista, de um Pedro Quento, por exemplo, né, que é petista mesmo, petista, que mantém o máximo possível, né, as tradições programáticas do partido, que hoje é uma tradição até meio folclórica, né? Tradições programáticas do partido, até que dava para entender, né? Agora, partindo do Zeca do PT, não dá para entender. Não dá para entender, sabe por quê? Porque o Zeca, no poder,
ele nunca teve a menor preocupação com essa questão ideológica. Primeira coisa que ele fez, quando assumiu o governo, dizer que se arrepende hoje, né? Mas só que ele, hoje, agora é tarde para se arrepender. Primeira coisa que ele fez foi uma aliança com Londres Machado. Londres Machado, que durante toda a sua trajetória foi um homem que apoiou a ditadura, que se deu muito bem no regime militar, no regime de governos nomeados, que era o saco de pancadas do PT. Coligou com Londres. Para quê? Para garantir a governabilidade. Ele não procurou os partidos de esquerda, não. Aliás, com o PPS, que era naquele tempo um partido de esquerda, foi o primeiro com que ele brigou, foi o primeiro com que ele rompeu. Aí, não podemos coligar com o PS, com o PMDB, porque o PMDB é um partido que não tem identidade ideológica, só que o PMDB lá em cima é coligado com o PT. Aliás, é o principal aliado do PT lá em Brasília, é o PMDB. Não podemos coligar com o PSDB, porque este partido é o partido adversário da presidente Dilma em Brasília. Quer dizer, não pode coligar com o PMDB, que é o principal aliado da presidente Dilma, também não pode coligar com o PSDB, porque é o adversário da presidente Dilma. Por que o Zeca, né? Agora que é um PT puro, um PT coligado só às esquerdas, se ele não teve essa preocupação quando foi governador? E qual é a diferença do ponto de vista ideológico? Vamos deixar esse negócio de fisiologismo, pragmatismo de lado e vamos para a questão ideológica mesmo. Eu pergunto, existe afinidade ideológica entre PMDB e PT? Existe. A mesma que existe entre PMDB e PSDB. Não tem diferença ideologicamente do PSDB do PMDB. Não tem diferença ideológica entre o PSDB, o PMDB e o PSC, o Partido Social Cristão lá do Bispo Feliciano. São partidos de extrema direita. Esse PSC é um partido de extrema direita. É um partido conservador. É um partido que não tem nada a ver com o PT da Dilma. O PRB, Partido Republicano Brasileiro, de Edir Macedo, o que tem a ver PRB com PT? Qual é a diferença que tem entre PRB e PSDB e PMDB? Diferença nenhuma. Os partidos no Brasil, todos eles têm a mesma cor. Não dá para você saber quem é esquerda e quem é direita, porque tem dentro do mesmo partido setores à esquerda, setores à direita. Tem o direitista, tem o esquerdista, tem o centrista, em todos os partidos, inclusive no PT. Não, nós temos que fazer, cuidado, porque não tem nada disso. O que o Zeca está fazendo é tentando segurar o crescimento e o favoritismo do PT através do Delcídio Gomes do Amaral. Assim como, quer dizer, é uma vingança, né? Um fogo amigo, que é uma vingança de 2010. O Zeca não perdoa o Delcídio, 2010. Ele acha que em 2010 ele perdeu a eleição porque o Delcídio não fez uma campanha direta para apenas Zeca do PT, porque o Delcídio fez uma campanha mais ou menos independente, ou totalmente independente do PT, do Zeca do PT, que soltou o Zeca ladeira abaixo. O que pode ser verdade. O que pode ser verdade. Mas 2010 é uma coisa, 2014 é outra coisa. Os partidos tiveram tempo de amadurecer. Os partidos estão noutro patamar, noutra conjuntura.
Os partidos estão aos poucos se liberando do personalismo de determinados candidatos. Agora, não pode coligar com o PMDB, eu até entendo, né? Porque o PMDB é bucha, né? O PMDB é bucha, ninguém quer saber de coligar com o PMDB. Aqui no Estado. Vem de uma experiência amaríssima, né? Que foi a eleição de 2012, com a derrota do Giroto. Vem de uma campanha, né, altamente crítica, onde André Putinelli, Nelsinho Trade tiveram um julgamento precipitado até da população. Então, agora, com o PSDB, não pode coligar com a PSDB, porque o PSDB é presidente Dilma. Gente, olha, ninguém está mexendo com partido. Essa eleição de 2014 vai ser igual à eleição de 2012. Ninguém está aí para partido. O pessoal está aí para nomes de pessoas, de gente. Em 2012, quando se votou no Alcides Bernal, não se votou no PP, votou no Alcides Bernal, que era o candidato contra o Putinelli, contra o Nelsinho Trade. Aí que vinha o Giroto, que vinha o PMDB. O eleitor aceitou tranquilamente o apoio do PMDB, do PT, junto com o PSDB, com o PPS, PMN, a candidatura do Bernal no segundo turno da eleição passada. Assim como aceita hoje uma coligação com o Azambuja. Não é a coligação com o PSDB, é a coligação com a Azambuja, porque a Azambuja é muito maior que o próprio PMDB, que o próprio PSDB, que os próprios tucanos. Ele se revelou um político de qualidade e quantidades na eleição de 2014, quando chegou a quase 30% dos votos de Campo Grande. Com mais uma semana de campanha, ele teria ido para o segundo turno com Bernal. Aí, né, houve aquela juntura em 2012. E o povo não. Você pode pegar as pesquisas, o povo não tem nada contra uma coligação do PT com o PSDB em Mato Grosso do Sul, ou seja, uma coligação do Delcídio com o Azambuja. Seria uma eleição decisiva, uma parceria praticamente decisiva, fecharia a eleição. Se você se basear pelas pesquisas de hoje. Agora, porque o Delcídio está com 54% na pesquisa que apareceu aí, dia desse e tal, você pode também confiar só nisso. Tá bem, então, como ele está muito bem, 54%, vamos dar um chute no traseiro aí, uma cotovelada nos futuros parceiros, vamos sozinho. Essa é a ideia do Zeca, que não é nenhuma ideia de jirico, né? É uma ideia inteligente, até porque ele não engole o Delcídio. Ele aceita, vai apoiar o Delcídio na campanha para governador, até porque ele não pode trabalhar contra, porque ele é candidato a deputado federal, precisa dos votos, e quem vai ter voto para dar para ele é o Delcídio, então, mas ele não perdoa o Delcídio do que chama de traição de 2010. Ele esperava o Delcídio em cima do palanque dele, que tal, e o Delcídio fez uma campanha do senador de todos e não atendeu à expectativa do Zeca do PT. Isso aí ele eu não sei se eu também perdoaria, né? Eu não sei, não está na minha pele, meu. Mas está na pele dele. Agora, eu acho que isso teria que ser superado. Teria que ter o Delcídio carta branca para definir a sua própria eleição, porque ele é que vai sofrer os revertérios, né? Os bônus e ônus da eleição ficam com ele é que vai ser o grande para-raio. Se ganhar é ele, se perder é ele. Então ele vai ser o grande responsável. Então acho que deveriam dar ao Delcídio condições políticas para ele fazer as suas próprias alianças. Fazer aliança aqui, interessa fazer aqui. Outra coisa, não pode esparramar. Tem que juntar. Não esparrama nada, junta todo mundo, né? Faz uma frentona. Quanto maior possível e quanto maior preciso para se chegar lá. Bem, vamos à nossa entrevista do dia, né? É um assunto interessante, eu gostaria que você... Aliás, eu quero agradecer ao ex-prefeito de Terenos, o Beto P.
Ah, é? Por quantos minutos tem? Ah, é? A gente não tem entrevista completa, mas tem trechos interessantes da entrevista que eu gostaria que você... Quero agradecer ao Beto, o ex-prefeito de Terenos, que ligou, até para pegar o número do celular do Dr. Sérgio Harfuch, para cumprimentá-lo pela capacidade que ele tem de expor seu pensamento. Vamos então ao que tem da entrevista com o Dr. Sérgio Harfuch, promotor do menor em Campo Grande. O doutor de Justiça Sérgio Harfuch, que atua em ações que envolvem atos infracionais cometidos por adolescentes, é o nosso entrevistado de hoje aqui no Tribuna Livre. Doutor Sérgio, o que pode ser feito aí para que o índice de violência, principalmente nas escolas, possa ser reduzido, já que tivemos aqui em Campo Grande há poucos dias uma morte que envolveu 3 jovens, inclusive a vítima, a Luana, de 15 anos, mãe de uma bebê. Bom dia, é um prazer novamente recebê-lo aqui no Tribuna Livre. Bom dia ouvintes. Essa é uma resposta que nós temos tentado oferecer já pelo menos há 5 anos, desde que assumimos a infância e juventude, quando observamos que havia um número elevado de jovens, de adolescentes morrendo e matando quando eu era promotor do júri. Percebemos que pelo menos de cada 10 júris, 6 deles tinham um adolescente morto e um jovem de 18, 19 anos matando. Hoje nós percebemos isso com uma certa exposição por conta de câmeras, e isso me impressiona, porque parece que hoje só tem valor aquilo que a gente vê por vídeos, sendo que os números mostram algo muito preocupante, e eu faço questão de sempre ter oportunidade acentuar. O Brasil, pelo mapa da violência, é o 4º país no mundo em morte violenta de jovens. É o 4º país, perde para o Iraque. Isso significa que, apesar de termos uma lei que é citada mundialmente como o nosso Estatuto da Criança e Adolescente, isso não está tendo efeito. E onde isso começa, a opinião que eu tenho é que é dentro de casa. Nós desautorizamos os pais, formamos mal os pais, em nome de uma liberdade sexual, toleramos a promiscuidade a nível de um estímulo precoce. A adultização de crianças tem feito com que elas tenham relações sexuais mais cedo, de forma irresponsável. Já está provado que eles não tomam qualquer cuidado e estão gerando filhos. Junto com isso, o consumo de drogas, o consumo de álcool, esses fatores somados têm gerado e levado à morte. A escola ainda é um último reduto onde se espera que haja qualquer transmissão de valor, mas como a escola vai poder suportar aquilo que está vindo das casas, já que seus pais estão terceirizando a educação dos seus filhos? E o que nós estamos tentando pela 27ª Promotoria, já não pela 27ª Promotoria, o Ministério Público do Mato Grosso do Sul, a nossa administração superior tem trazido todo o apoio a esse projeto. Estamos oferecendo subsídios às escolas, de forma, numa parceria, e nisso há um professor dentro da promotoria, há um assistente social dentro da promotoria, lidando com o assunto dentro da escola, antes de ir para a delegacia, antes de ir para a rua, para a boca de fumo, porque a evasão escolar tem exposto esse grupo, esses jovens abaixo de 18 anos. A escola não é o primeiro ambiente de educação, é a casa, é o lar. Mas os pais não têm sido bem orientados e fazem filho como querem, não respondem pelos filhos que têm, ou são os avós, ou são terceiros, ou então simplesmente colocam em abrigos, em lares. Isso tudo tem que ser, de alguma forma, resgatado, tem que ser revertido. E nós estamos tentando fazer isso a partir da escola, valorizando o educador, valorizando o bom educador. O professor dentro da sala de aula é a autoridade. Aqueles alunos que ali estão vão aprender a respeitar o professor. É evidente que nós estamos falando de autoritarismo. Não estou falando daquele professor que se sobressai. O autoritarismo é o abuso da autoridade. E estamos tentando também reeducar educadores.
Estamos contando com parcerias significativas. Esse projeto vem se desenvolvendo há algum tempo. Aí foi a entrevista do dia, né? Infelizmente não deu para passar a entrevista toda, deu problema de edição. Mas aí está parte da entrevista com o promotor Sérgio Harfuch. Interessante, né, a posição dele relativa à autoridade que o pai deve exercer em casa. Eu também acho, concordo plenamente com ele. Infelizmente, ele está na contramão da própria legislação. Ele acha que, porque hoje tem que ter autoridade, o pai tem que atribuir tarefas ao filho, tudo isso ele permite, né? Essa história de sujou, tem que limpar. Hoje a lei é tão drástica que ela chega a tutelar a criança, né? O Estado fica tutor da criança, o pai fica de mãos amarradas, a mãe fica de mãos amarradas para exercer a sua autoridade em casa. Agora eu acho também que, concordando aí com o doutor, que muitos pais aproveitam essa tutela da lei para negligenciar na assistência ao filho, na educação do filho, porque a educação ela é dada em casa. A escola não é para dar educação. A escola é para o ensino. Escola é o lugar de ensino. O aluno vai na escola para aprender a ler, para aprender a escrever, para aprender a conviver com outras pessoas. Mas a escola não tem a função precípua da educação. A educação tem que começar em casa. A educação começa em casa pela convivência, pelo exemplo, foi enforcado isso na entrevista, pela religião, né? A família tem que ter uma religião. Ah, mas eu sou ateu. Não é por aí. Mesmo não tendo religião, procura encaminhar o filho com bons exemplos. Porque não é preciso ser cristão para dar bons exemplos. Não é preciso acreditar em Deus para dar bons exemplos. Bons exemplos através do seu próprio comportamento. Eu falo em religião, igreja, porque eu tenho muitos exemplos, né, de famílias que se apegaram a Deus e que se deram muito bem. Família que cresceu unida, família que livrou os filhos da droga, porque hoje o pior caminho que existe, o caminho e o mais curto, né, o maior atalho, né, para desgringolar é exatamente a droga. Porque a droga é fácil, né? O acesso à droga hoje é muito fácil. Com qualquer R$10 você vicia. Muito fácil. Então, o problema da autoridade na escola, dar ao diretor de escola, ao professor, autoridade, né, para eleger, autoridade de gestor, até para dispensar a presença da autoridade policial, que eu defendo. Eu acho que cada escola devia ter uma autoridade policial, um guarda patrimonial, não dentro da escola, mas à frente da escola, para ser chamado a hora, e ter polícia, quando na escola de risco, ter polícia lá perto, na frente, na hora que soltar a escola, como defende o doutor Sérgio Harfuch. Agora o que tem que ter autoridade é o diretor do colégio. E quando falam em eleger diretor de colégio, até me arrepia, porque eu sempre fui contra isso. Ensino médio,
não pode ser politizado, não pode ser partidarizado. Ensino fundamental e médio é escola, é ensino para você aprender A, B, C, D. E também, né, moral e cívica, aprender, mas não para você criar partido dentro da escola. Isso aí é para você exercer a partir da maioridade. O adolescente não tem que se preocupar com partido político, se preocupar com eleição. O adolescente tem que se preocupar, primeiro, com a criança e o adolescente, brincar. Segundo, se divertir. Estudar. Ter uma boa formação fundamental e média para enfrentar um curso superior com sucesso. Aí, eles elegem o presidente, o diretor das escolas. Na escola estadual, municipal não tem esse negócio. Eu sempre fui contra, mas Sérgio Cruz, é a prática da democracia, tudo bem. Mas não é o lugar apropriado para esse tipo de prática democrática. A escola é uma instituição técnica. Você vai lá para aprender, quem está lá tem que saber ensinar. O administrador tem que ser administrador mesmo, administrador escolar, com toda a autoridade, investir de toda a autoridade e capacidade para isso. Agora eles elegem um diretor, um professor, que pode ser excelente na sala de aula, mas que não manja nada de gestão. Aí dá um cursinho aí de 2, 3 meses, aí vai e faz. Aí ele tem que ficar amiguinho de todo mundo para garantir a reeleição ou para garantir a permanência do grupo ao qual ele pertence na direção do colégio. Aí se esquece do ensino e parte para fazer política partidária dentro da escola. Isso aí que eu sempre fui contra. Não, eu sempre fui contra. Acho que o município não deve fazer isso. Não deve fazer. O que eu defendo sim para as escolas é diretor através de concurso público. Como acontece em São Paulo hoje, como sempre foi em São Paulo. São Paulo, direção de colégio é cargo de carreira. Você é aprovado, pega uma vaga num colégio pequeno, depois vai crescendo na carreira, né, até assumir vaga na capital, tal, e até ganhar mais. Agora, eu acho que tem que ser concurso público. Não existe forma mais democrática nesta área do ensino do que o concurso público. Já a universidade já é diferente, já tem autonomia universitária, aí o aluno já tem que estar preparado, se preparar politicamente, porque ele vai assumir as responsabilidades de chefe de Estado, de representante. Ele, dali da escola, é que vão surgir os nossos representantes. Agora, na escola ensino fundamental e médio, esta não. Esta tem que ser ensino mesmo, tem que aprender a ler, escrever, tem que se alfabetizar, tem que se preparar para enfrentar o curso superior. Aí sim, agora, esse negócio, daí que gera todas essas violências aí, é desse negócio aí também, sabe? O diretor, porque o diretor é amiguinho do aluno, eu não posso brigar, eu não tenho coragem, não sei o que lá, não pode. Tem que ser, como o promotor falou, tem que ter autoridade para controlar, para dirigir a instituição. Tá? Bem, vamos encerrando por aqui mais um programinha Sérgio Cruz. Muito obrigado a você por sua audiência, por sua preferência. Fé em Deus, pau na mula e tchau, pica-pau. Tchau, pica-pau.